No caso de hoje, vamos contar a história de uma jovem que havia combinado de se encontrar com seu avô para irem juntos ao supermercado. No entanto, ela não apareceu no horário combinado. E preocupado, ele foi até a residência dela e, ao chegar, se deparou com uma cena horrível. Hoje vamos falar do caso Caroline Slachta. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo, nas terças, quintas e sábados às 7 horas da noite. Aproveite e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Caroline Ghisone Slachta tinha 18 anos quando sua história mudou drasticamente, em outubro de 2015. Conhecida como Carol, ela nasceu em Uruçanga, um pequeno município de Santa Catarina. Na época do ocorrido, vivia com a mãe em uma casa no bairro Estação Coral, na cidade de Morro da Fumaça. Carol era frequentemente descrita como uma jovem excepcional, sempre sorridente e simpática. Todos que a conheciam nutriam um grande carinho por ela. Em 2015, Carol tinha muitos sonhos e projetos, mas todos foram tragicamente interrompidos. Em sua vizinhança, onde conhecia quase todos, morava um homem chamado Jean Paulo Pereira de Freitas, de 30 anos. Jean era casado e pai de uma menina. Ele trabalhava como costureiro, recebendo um salário aproximado de R$ 1.200, mas gastava todo o valor em entorpecentes. Era dependente químico há anos e chegou a ser internado mais de 5 vezes em clínicas de reabilitação. No entanto, sempre voltava a usar drogas após as internações. Além do histórico de dependência, Jean também possuía antecedentes criminais relacionados a crimes sexuais. Em 2011, foi acusado de um crime contra uma sobrinha de sua esposa, que tinha apenas 15 anos. O caso foi mantido sob segredo de justiça, mas investigações de veículos locais revelaram que ele coagiu a jovem a entrar em seu quarto, trancando a porta e cometendo o ato, deixando-a traumatizada. Em outra ocasião, voltou à casa da vítima visivelmente embriagado e despido, o que fez a garota se trancar no banheiro apavorada. Anos depois, um pouco antes do crime contra Caroline, a jovem conseguiu contar os acontecimentos para alguns parentes, que a incentivaram a denunciar. Infelizmente, a denúncia não foi suficiente para impedir que ele cometesse outro ato violento. Em 8 de outubro de 2015, Carol estava em casa com sua mãe, no bairro Estação Coral. Por volta das 7 horas da manhã, como de costume, sua mãe saiu para trabalhar, a deixando dormindo. Naquele dia, Caroline havia combinado de ir ao supermercado com seu avô, que morava a algumas quadras de distância. O plano era se encontrar na casa dele e depois ir às compras. No entanto, ao chegar o horário combinado, ela não apareceu. O avô esperou alguns minutos, mas preocupado foi até a casa da neta. Lá, ele encontrou a porta trancada e um par de chinelos na entrada. Ele bateu na porta, mas sem respostas voltou para casa, supondo que ela estava dormindo. Ainda inquieto, tentou ligar para o celular de Caroline, mas não obteve respostas. Ele voltou para a residência dela e dessa vez encontrou a porta aberta e os chinelos haviam desaparecido. Ao entrar no quarto, encontrou uma cena terrível. Caroline estava deitada sobre a cama, ensanguentada e seminua, sem a parte inferior da roupa. O avô notou múltiplas perfurações em seu corpo. Desesperado, ele acionou a polícia e o SAMU, mas infelizmente Caroline já havia falecido. O IML foi acionado para recolher o corpo e realizar exames que esclarecessem os detalhes do ocorrido. Enquanto isso, a perícia foi para a cena do crime e as investigações ocorreram imediatamente. Diversos vizinhos e familiares foram ouvidos, mas a mãe de Carol, em estado de choque, só conseguiu prestar depoimento no dia seguinte. Apesar de haver muitas testemunhas, a polícia optou por não divulgar informações para preservar as investigações. Durante esse período, o comportamento de Jean despertou estranhamento nos familiares de Carol, mesmo em meio à comoção e solidariedade dos vizinhos. Todos os moradores da rua compareceram à casa da família para prestar condolências, exceto Jean. Para o avô de Carol, que conhecia muito bem a neta, ele informou que a jovem havia lutado com o agressor, que havia muito sangue e que o ocorrido foi uma grande tragédia. O avô ainda comentou que Caroline não tinha namorado, era uma garota excelente e sugeriu que o autor do crime poderia ser um criminoso ou alguém próximo. Nos dias seguintes, os resultados dos exames realizados pelo ML foram divulgados.
mas as autoridades já suspeitavam que Caroline havia sofrido abuso sexual devido à ausência da parte inferior de suas roupas e às características das lesões. Sob sigilo, as investigações já tinham um principal suspeito. Uma força-tarefa composta por policiais civis e militares foi mobilizada para localizar Jean Paulo. Ele foi convocado a comparecer à delegacia 2 dias após o crime, e ele se apresentou às autoridades como responsável pelo ato. Segundo os policiais, Jean não suportou a pressão das investigações e decidiu se entregar. Apesar de não ter sido preso em flagrante, a justiça decretou sua prisão preventiva. O tio de Caroline teve a oportunidade de conversar com Jean antes de ele ser levado para o presídio. Ele relatou: Jean disse que estava arrependido, mas só foi isso. Desabafei, expressei tudo o que sentia, disse como ele destruiu nossa família, mas ele foi frio, sem demonstrar nenhum sentimento. Foi terrível, mas saber que ele está preso nos dá algum sentimento de alívio, pois sabemos que ninguém mais da nossa família corre risco, mas só teremos alguma paz quando o julgamento acontecer. Na delegacia, os familiares de Caroline fizeram questão de mostrar uma foto dela para Jean. Durante seu depoimento, ele confessou que havia usado entorpecentes durante toda a madrugada e admitiu ter cometido o crime sozinho. Disse ainda que invadiu a casa de Caroline com a intenção de roubar objetos para conseguir dinheiro para drogas, levando um celular e as chaves da residência, que estavam escondidas. Jean alegou que não havia premeditado os eventos, embora estivesse armado com a faca ao entrar. Ele afirmou ter tido um surto de descontrole ao se deparar com Caroline. Como parte das investigações, o material genético de Jean foi coletado para comparação com o encontrado no corpo de Caroline. Os resultados dos exames saíram cerca de um mês após o crime. As apurações determinaram que o assassinato ocorreu por volta das 8 horas da manhã do dia 8 de outubro. Jean invadiu a casa vizinha em busca de objetos para furtar e, ao entrar no quarto de Caroline, encontrou-a dormindo. Ele aproveitou a oportunidade para cometer o ato criminoso. Depois disso, tomou um banho na casa da vítima, pois estava coberto de sangue, e fugiu levando a faca usada no crime e descartando os itens roubados em um rio. O laudo pericial concluiu que Caroline morreu devido à hemorragia causada pelas 37 facadas que atingiram seu rosto, pescoço e mãos. Foi confirmado também que ela sofreu de violência sexual. Com o caso sobre segredo de justiça, a polícia não deu declarações à imprensa. Em 18 de janeiro de 2016, ocorreu a única audiência no Fórum de Uruçanga, marcada por momentos de tensão, emoção e revolta de familiares e amigos de Caroline. A audiência durou cerca de 4 horas e incluiu o depoimento de 6 testemunhas, além de Jean, que admitiu o latrocínio, mas negou o estupro, contrariando as denúncias do Ministério Público. No julgamento realizado em junho de 2016, Jean foi condenado a 29 anos de prisão em regime fechado por crimes de latrocínio e estupro. Apesar das especificações, a família de Caroline considerou a pena insuficiente e decidiu recorrer à sentença. O Poder Judiciário e o Ministério Público não se manifestaram publicamente sobre o caso. A decisão judicial foi comunicada por e-mail pelo cartório da segunda vara, detalhando apenas a pena total. A família frustrada criticou a falta de transparência, afirmando que esperavam ser informados diretamente e que se sentiram desrespeitados ao saber da sentença pela imprensa. O velório de Caroline aconteceu no Morro da Fumaça, no sul de Santa Catarina, onde a comoção foi intensa. Amigos e familiares organizaram uma homenagem com as músicas favoritas da jovem, além de uma passeata exigindo justiça e o fim da violência contra a mulher. O crime abalou profundamente a pequena cidade de Morro da Fumaça. Durante a semana seguinte, os comércios permaneceram fechados e as aulas foram suspensas, pois as mães temiam pela segurança de suas filhas. Esse foi o caso de hoje e me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.